Bom dia, minha galerinha. Como é que nós estamos aí? Tá tudo bem? Um bom dia para quem acabou de chegar nessa quarta-feira maravilhosa, nesse 10 de junho, fantástico aqui. Já tô aqui com o professor, já tá posicionado, já ele começa com vocês. Pega o caderninho, cadê? Já tá aí do lado? Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Vamos pensar junto aqui, hein? Como é que tá a nossa programação, como é que tá a nossa estrutura toda aí. Segunda e quarta, recapitulando com você, aqui, ao vivaço. E aí, para sempre acompanhar essa programação aqui conosco, lembre-se quais são os canais. Twitter, vamos pegar o Twitter primeiro, né? Os canais de comunicação, quero dizer. Arroba Escola em Casa DF, sempre antenado com vocês, que é a nossa linha de comunicação direta aqui com a nossa Escola em Casa DF, tá bom? Perdão. E observem também o nosso @TV Justiça. Exatamente, pessoal. Também outra linha de comunicação para você ficar sabendo, informar e muito mais. Bem, como é que você vai se organizar aí? Se você acabou de chegar agora, você está na TV Justiça, está sintonizado, você está aqui, está tudo bem, está tranquilo, está suave. Mas, lembre-se, algum colega, algum conhecido, alguém que você sabe que também está querendo assistir a nossa programação e não está conseguindo sintonizar porque não chegou o sinal, ele tem a opção da TV Gênesis. TV Gênesis também está transmitindo, replicando o sinal aqui agora, nesse exato momento, ao vivo da TV Justiça. Outra opção, YouTube. Avisa para os seus colegas, vamos lá, nós vamos pegar agora a aula do segundo ano do ensino médio. Avisa para os colegas que lá no YouTube da TV Justiça, estamos ao vivo também, streamando lá para vocês. Então, fica o caminho, entra lá que você consegue localizar. E, detalhe, se perdeu alguma coisa, perdi, professor, acabei de chegar agora, eu perdi a aula de matemática. A galera mandou aqui nos grupos aqui da escola para mim que teve aula de matemática no primeiro horário aí com vocês. Sim, tivemos, mas fica tranquilo, por quê? Às 13 horas, lá na TV União, canal aberto, canal 11, vai ter a reprise. Aí você pega de 13 até a 16, então dá para você acompanhar. Legal. E as nossas aulas, tá? As anteriores, que você quer dar uma revisada, ou não assistiu ou quer revisar, você vai entrar no YouTube do Escola em Casa DF, beleza? Entra lá naquele YouTube lá, que aí você vai ter as aulas. Eu só peço desculpa para vocês que nós estamos subindo lentamente as aulas. Pô, essa questão da Covid atrapalha um pouco a nossa equipe técnica de conseguir se estruturar. Mas, nosso compromisso, logo, todas as aulas dessa semana, das que virão, estarão disponíveis lá sempre para vocês. Quarentém, esse é o projeto. Para você aprovar-se no Enem, fazer uma boa prova e se estruturar legal. Anotou tudo? Beleza, que delícia. Eu sei que você está com tudo anotado, tudo registrado. Então, qual é o segredo agora? Pega o caderninho, coloca ele aqui, e bora anotar. O professor já está aqui. Professor, é com você. Excelente aula. Vamos lá. Bem-vindo, pessoal, né? Prazer novamente de estar com vocês aí, né? O conteúdo de segundo ano, sim, evolução dos modelos, né? Evolução da construção do que nós chamamos de átomo, mas você tem que ficar ligado no que se trata a parte desse modelo, que ele vai pegar para a gente e fazer a constituição da matéria. Então ele é importante, ele vai sempre estar aparecendo independente de qual dos anos que você jogue. E para a gente poder fazer a construção da ideia de modelo, a gente tem que fazer o seguinte, quando a gente cria o método, né, dos modelos atômicos, a evolução desses modelos, eles não passam do nada. Eles são construídos dentro de uma dinâmica do método científico. O método científico é muito grande mesmo. Porém, a gente pode dar uma compactada nele de forma sucinta para poder fazer a brincadeira rolar em torno de 4 marcos, né, do método científico. E quais são esses marcos, né? A gente vai pegar aqui um exemplozinho, né? Vamos pegar aqui para abrir, jogar aí para a gente para poder montar as nossas anotações aí, como o nosso professor chamou aí para a gente. Primeira coisa do método científico, a gente chama a observação. Por quê? Na observação,
os fenômenos acontecem na natureza, eles estão aí presentes. O que basta para a gente é fazer com que as observações sejam relatadas. E aí, a partir das observações, nós vamos trabalhar o segundo tópico aí, que é o tópico dos processos experimentais, né? A gente pegar as nossas observações e tentar reproduzir elas em laboratório, essas observações em laboratório, e replicar elas em leis experimentais, né? A gente pode, nessa circunstância que nós vivemos, nós podemos observar que fala-se muito em análise, em testes. Então, toda vez que vai se fazer um método científico, para ele ser bem concluído, ele precisa ter as leis experimentais, né? Então, a gente pega as observações, essas observações a gente replica em experimentos, e os experimentos a gente transforma em leis experimentais. A partir das leis experimentais, a gente chega no terceiro tópico do método científico aí que eu estou compactando para você, que seria desenvolver as nossas hipóteses. Quais seriam as nossas hipóteses? As hipóteses seriam trabalhadas dentro de pensar e questionar em cima das leis experimentais, para ver se ela tem falha, se ela não tem falha. E essas leis experimentais, a gente vai acabar escrevendo sobre elas uma teoria. E aí a gente fecha o trabalho do método científico, que é, né, o fim, né? Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: no método científico, quando a gente chega na teoria final, ela pode ser consolidada na forma de uma lei, né? O que seriam as leis? As leis científicas. Essas leis científicas, elas não podem ser mais alteradas. Os experimentos que surgirem, novos experimentos, eles sempre vão colaborar para reafirmar a lei. Mas nos modelos, né, nos modelos teóricos, os novos experimentos que venham a surgir, eles vão reorganizar o modelo, reorganizar as teorias, né? Então, quando se vira lei, você tem consolidada. Por exemplo, a lei da gravitação universal, né? A atração entre massas. A gente não tem como fugir disso. Gera para a gente a gravidade aí, e independente de qualquer canto do universo que você se encontre, a gravidade vai estar valendo. Já nos modelos científicos, nos modelos atômicos, nos modelos teóricos que nós vamos desenvolver, a gente pega e trabalha com a elaboração de modelo a partir de observações, né? Então, quando a gente vai pensar em átomo, a gente pode vir aqui, né, o primeiro a desenvolver uma teoria de átomo, né? Tiagão, passa aí, Tiagão, manda para frente. O primeiro a desenvolver aí uma teoria atômica foi Dalton. Mas a gente tem que pensar que o modelo de Dalton, ele surgiu de todo um contexto científico. Dalton não tirou a ideia de átomo do nada. Dalton pegou a ideia a partir de um conjunto de publicações, de um conjunto de experimentos que estavam sendo estudados na época, que embasam a sua teoria, né? Então, vamos lá, pegar qual foi o embasamento teórico que estava sendo trabalhado durante o modelo de Dalton, né? Quem estava desenvolvendo trabalhos? Trabalhos relacionados a reações químicas. Então, nós temos aqui a reação entre o gás oxigênio, o gás hidrogênio, formando a água. Uma reação de explosão simples, uma reação de combustão. Várias pessoas estudaram sobre várias reações, dentre elas essa que eu estou colocando para você. Então, Lavoisier, né, foi um que pensou bem sobre como as reações ocorreriam. Via-se muito perda de massa quando você queimava as coisas. Então, o que Lavoisier fez? Lavoisier fez um sistema fechado, fez a reação em sistema fechado. E acabou observando que, quando você coloca 32 gramas de gás oxigênio com 4 gramas de gás hidrogênio e, totalizando no final da reação, aparece 36 gramas de água. Então, ele foi fazendo isso com várias medidas e várias reações diferentes, chegando à seguinte conclusão, que na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, as 32 gramas de
oxigênio e hidrogênio, que eram substâncias simples, agora se tornaram a água, ou seja, a massa não se perdeu, então ela formou uma nova substância. E aí ele desenvolveu isso em sistema fechado e acabou criando a lei de massas, ou seja, a lei de conservação de massas. Perceba? Lei de conservação de massas. Então, quando a gente fala de lei de conservação de massa, o que significa? Significa que ela pode ser reforçada, quem sabe, num futuro muito distante. Mas para a gente hoje, como ciência, a lei da ação de massas, que é a primeira das leis ponderais, que foi escrita por Lavoisier, tem o nosso clássico chamado aí, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E Lavoisier não fez isso apenas com a reação da água, ele fez com a combustão de carvão, ele fez com a degradação, por exemplo, do bicarbonato de sódio em água. Então ele conseguiu provar que a massa se conserva em reações químicas, então não há perdas. Um trabalho que surge após o Lavoisier é o trabalho de Proust. O que Proust percebe? Que as reações químicas ocorrem com proporções definidas. Por exemplo, a proporção entre oxigênio e hidrogênio acaba sendo uma proporção mínima de 8 gramas de gás oxigênio para 1 grama de gás hidrogênio, obtendo 9 gramas de água. Ou seja, uma proporção múltipla do que seria uma reação com mais massa, chegando no mínimo de 8 para 1, dando 9. Então, a lei de proporção múltipla. Se você tentar reagir gás oxigênio e gás hidrogênio, a proporção sempre vai ser de 8 para 1. Né? Posso, professor, dividir por 4? Colocar 4 gramas de gás oxigênio? Pode colocar 4 gramas de gás oxigênio. No entanto, quando você colocar as 4 gramas de gás oxigênio, você vai necessitar, no mínimo, de meia grama de hidrogênio. Por quê? Porque tem que estar dentro da proporção de 8 para 1, ok? E aí, essas são as duas leis, né? A lei da conservação de massa e a lei de proporção múltiplas, que são as leis ponderais. Né? Essas leis é um conjunto que estava sendo trabalhado aí em torno de Dalton, e Dalton vai se apropriar dessas leis. Mas para quê? Para desenvolver a ideia nos estudos correlatos de átomo. A gente vai ver aí, né, o que seria o átomo. Dalton busca na literatura da gente o que justificaria essa conservação de massa. E aí ele acha, lá nos gregos antigos, em Leucíptero Demócritus, a ideia de átomo. Parte que seria, né, pegando aí na própria raiz, não divisível. Então, a gente tem a parte não divisível da matéria. Ou seja, o átomo seria uma parte fixa, seria uma parte inquebrável da matéria, seria a mínima parte da matéria. E essa mínima parte da matéria trabalha para a gente, constrói um modelo, que esse modelo vai ter algumas características justificáveis para embasado nas leis que a gente observa. Quais características? Que os átomos são indestrutíveis, ou seja, os átomos não podem ser destruídos, que reforça a ideia de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então os átomos têm que ter a característica de serem indestrutíveis. Segunda característica que nós vamos colocar, que eles são indivisíveis. O que Dalton propõe em cima disso? Que os átomos são esferas rígidas, né? Elas são esferas rígidas e indivisíveis. Por que a ideia do indivisível? A ideia do indivisível surge para poder colaborar com o modelo de Proust, né? A lei de Proust. Porque se você tem uma proporção mínima, você tem uma mínima unidade na matéria. E essa mínima unidade na matéria seria a parte que a gente tem, que seria o próprio átomo. Outra característica que ele vai colocar: os átomos de mesmo elemento químico têm todas as suas características iguais. Que características é essa? Por exemplo, tem massa característica, densidade característica,
proporções características, ou seja, pegando pelo Lavoisier e Proust, os átomos seriam definidos pela sua massa, ou seja, a massa mínima, por exemplo, do gás oxigênio, que seria o átomo oxigênio, no entanto, seria uma proporção múltipla de 8. Então, você pegaria a matéria, 8 gramas, por exemplo, de oxigênio, e dividiria, e chegaria num mínimo, que seria um múltiplo de uma massa de 8. Né? Então, o que caracterizaria esse átomo seria essa massa. Se a gente pegar agora e ver a próxima característica aí, nós temos aí os átomos dos elementos químicos são diferentes entre si. Ou seja, o que caracteriza o átomo para a gente? O que caracteriza o átomo para a gente é a parte de que cada átomo vai ter uma massa bem definida. Essa ideia da massa bem definida é o que o que Dalton está propondo aí para a ideia de átomo. Mas essa ideia, lembrando que ela está fundada dentro das leis ponderais, né? Então, ele tem um embasamento teórico. Então, a gente pode observar aí, pela ideia do método científico, o seguinte, que nós temos os experimentos, as leis experimentais, e essas leis experimentais vão gerar hipóteses. E as hipóteses geram um modelo, que é o átomo proposto aí por Dalton. E esse modelo, como é que a gente vai imaginar esse modelo? Esse modelo é imaginado da seguinte forma, são bolas, como se fosse a bola de bilhar. O que seria a bola de bilhar? A bola de bilhar seria a massa compacta, rígida, de forma que nós teríamos o objeto mais próximo aí de não quebrar, entendeu? Então, quando a gente coloca o modelo de Dalton, o que se vê para ele é o modelo de bilhar, as bolinhas. E aí, Dalton, para diferenciar essas bolinhas, o que ele fez? Ele foi anexando a cada substância um conjunto de uma bola, e essa bola foi ganhando símbolos. Por exemplo, uma bolinha branca representa o gás oxigênio. Uma bolinha branca com pontinho no meio representa o gás hidrogênio. E a massa relativa dessa bolinha branca com pontinho seria 1 grama. A massa relativa do átomo de oxigênio, que seria a bolinha branca, seria 8 gramas. E aí, a junção dos dois, a combinação dos dois, geraria a água. Então, o que o modelo de Dalton vai trabalhar para a gente? O modelo de Dalton vai colocar para a gente aí que as substâncias simples vão estar sendo formadas pelos seus átomos, e a substância composta vai ser o reagrupamento desses átomos. Para a época, que é em 1803, quando esse trabalho foi concluído, que é da teoria atômica de Dalton, ele foi, tecnicamente, começar a ser aceito muito bem, porque vai explicando as reações químicas, vai explicando a estequiometria das reações e cria a ideia de átomo para a gente. Tem alguns erros? Tem. Por isso que nós trabalhamos aqui com a ideia de teoria e não de lei. Não é uma lei de Dalton, porque a lei, novos experimentos vão só reafirmar que ela existe. Já na teoria do átomo de Dalton, tem erros que vão aparecendo aí. Professor Cleto, você errou, a água é H2O. Gente, nós estamos em 2019, né? 2020, 2021, nós estamos nesse período do século aí, a qual a gente tem milhares de equipamentos que podem fazer a revolução em análises, a revolução em experimentos. Para Dalton, ele trabalhava com balanças de contrapeso. Então, para ele já é um grande passo. Essas adequações vão ser abertas nos próximos modelos. Por quê? Como se trata da teoria atômica de Dalton, este modelo vai fazendo com que precise de um novo avanço. Então, a gente pode pegar aí a próxima teoria atômica, que é a teoria atômica de Thomson. A teoria atômica de Thomson, ela vai ser baseada em cima da eletricidade.
O estudo sobre eletricidade, ele ocorre há muitos anos, Ele vem desde lá da Grécia Antiga, no ambar do atrito, mas ganha corpo bem mesmo na parte aí de 1800, quando a gente tem a explicação de Arrhenius, na dissociação iônica dos íons, né? Aparece a natureza elétrica na matéria. Então a gente tem que buscar explicar essa natureza elétrica. Tanto que desenvolvem aí em 1820 a eletricidade por indução eletromagnética. E a ideia de Thomson era trabalhar com isso. Só que para isso tem um embasamento. Lembra que Dalton teve o embasamento de Lavoisier e Proust? Então, o embasamento teórico que vai vir na lei de Thomson é a ampola de Crooke. O que nós temos na ampola de Crooke? Ela é um sistema, né, de gás rarefeito, né? Você vai ver aí, ó, que ela é uma bomba de vácuo anexado a uma diferença de potencial. Essa bomba de vácuo anexada a uma diferença de potencial vai fazer com que o gás conduza. E essa condução do gás vai fazer com que o anteparo barre essa sombra. E aí o que nós temos? Nós podemos ver aí, ó, vou colocar para vocês, né? O Tiagão vai dar um play lá, para mostrar para você aí a ampola de Crooke funcionando. Essa ampola de Crooke funcionando, ela vai ser um anteparo de luz que está sendo produzida dentro de uma diferença de potencial. Esses raios que vão vindo da ampola, ali no caso do negativo para o positivo, são chamados de raios catódicos. E aí abre-se um estudo na ciência do que seriam esses raios catódicos. E aí, quem foi que foi mexer com os raios catódicos? Quem foi que foi estudar bem esses raios catódicos? Quem foi? Thomson. Crooke conseguiu fazer dentro de laboratório o que ele buscava, que era reproduzir os raios que acontecem na natureza dentro de um sistema controlado, que seria os raios catódicos. E aí, Thomson começou a estudar esses raios catódicos. Dois experimentos que Thomson vai fazer. Os experimentos que Thomson vai fazer, primeiro é esse daí que nós vamos observar. É pegar a ampola de Crooke e fazer uma adequação nela. Qual a adequação que ele fez? A adequação seguinte: colocou uma ventoína, né? Colocou aí dentro dela um anteparo mecânico para ver se, quando bate o raio catódico, acontece algum movimento, acontece alguma ação aí na ampola. Aí bota a ampola para funcionar novamente, e aí ele observa que há um giro da pá. Esse giro da pá faz o seguinte, observar que esse raio catódico tem massa. Por quê? Eu só consigo empurrar alguma coisa se eu aplicar uma força. E só aplica uma força se tiver uma massa sendo acelerada. E aí ele prova que o raio catódico tem massa. Como a gente vai ver aí, o experimento que ele fez. Pode ver, ó, que ele coloca DDP de um lado para o outro aí, e o anteparozinho vai deslizando dentro das trilhas, dentro da ampola de Crooke. Então, essa trilha, você viu aí o movimento, eu não sei se vai dar para repetir, né, Tiagão? O Tiagão tá com a máscara do Hulk lá, ó, o Tiagão tá repetindo para nós aí, ó, tá vendo? Uma luz está batendo no anteparo e o anteparo está movimentando. Ou seja, essa luz tem massa. Só que a massa é tão baixinha que ela vai acabar sendo determinada por desvios de campo magnético. E esses desvios acabam dando uma relação de carga-massa. Um outro experimento que Thomson fez aí, que é o próximo que vem, né? A gente já concluiu, então, que o raio catódico tem massa. O outro experimento que a gente vai ter aí, que Thomson vai fazer, é observar se essa massa, se essa partícula que ele observou, né, é uma partícula de massa desprezível? Sim, uma partícula de massa desprezível. Por quê? Porque eu não consigo determinar ela de maneira mecânica. Eu consigo determinar ela de maneira indireta, que seria aí pelos desvios de campos elétricos e magnéticos. Mas, então quer dizer que essa partícula desvia em um campo elétrico? Olha aí, o que Thomson fez? Thomson colocou
um campo elétrico em relação aí, um campo positivo e negativo, no caminho do raio catódico. E esse campo no caminho do raio catódico faz com que essa partícula desvie. E quando essa partícula vai desviar, ela acaba desviando para o lado positivo desse campo. E se desvia para o lado positivo, é porque tem carga negativa. A velha definição clara da física, né? Os opostos se atraem. Então, carga positiva acaba atraindo carga negativa, e carga negativa repele a carga negativa. Então, cargas de sinais ao contrário se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. Então, como ele aproxima um campo magnético negativo ou uma carga negativa, o raio desvia. E ele tem esse desvio por conta que a partícula vai ter carga negativa. Então, ela desvia ela sofre uma repulsão da carga negativa e sofre uma atração da carga positiva. Professor, então, manda lá, Tiagão, para ver o que acontece. Ó, ele vai chegar embaixo com um negócio eletrizado com a parte superior no campo negativo e você vai ver que o raiozinho catódico desvia para cima. Então, se ele está chegando com o campo negativo e desvia para cima, é porque o raio catódico tem carga negativa, ok? E essa carga negativa está sendo provada aí dentro do experimento. O que acontece? Aí vem que Crookes, né, na ampola de Crookes, ele cria o raio catódico. O raio catódico faz com que a massa, né, o raio catódico, ele prova que tem massa, e a massa faz com que você também veja que tem a carga. Todo esse trabalho é um trabalho que vai fazer aí para poder definir a parte de uma partícula. Então, acaba criando-se uma partícula de carga negativa e massa desprezível. Que partícula é essa? Essa partícula é a partícula chamada de elétron, né? Pega aí, Tiagão, manda o elétron aí para nós. Então, o que acaba acontecendo aqui? Acaba acontecendo que o Thomson está gerando para a gente uma nova partícula, que era desconhecida até então na época. Que partícula é essa? O elétron. Como é que a gente pode dar o nome do elétron? Partícula de carga negativa e massa desprezível. Então, surge a comprovação de uma nova partícula. E se surge uma comprovação de uma nova partícula, nós temos que ver o seguinte: o modelo de átomo tem que prever, tem que ter a existência dessa partícula. Porque até então, a lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma na sua conclusão, essa partícula não pode ser criada e nem destruída, ela tem que surgir de algum canto. E de onde que ela vai acabar surgindo? Ela vai acabar surgindo na parte que nós temos do átomo. Então, para Thomson, né, o modelo que ele vai desenvolver, o átomo tem que ser divisível, né? Divisível em quê? Divisível em uma massa positiva, né? Uma esfera de carga positiva, e essa esfera de carga positiva vai estar incrustada, anexada a ela os elétrons, né? Então, o átomo passa a ser divisível em duas partes, uma esfera positiva com os elétrons incrustados, né? E só que acontece, o átomo acaba sendo eletricamente neutro. O que significa isso? Que a carga do átomo é nula. Nula como? A quantidade de carga que tem na massa positiva vai ter os elétrons incrustados em sua região, vai ter os elétrons anexados na sua superfície. E aí você tem um átomo divisível em duas partes, uma parte positiva e uma parte negativa, que foi provada pelo próprio Thomson, que é o elétron. E aí a gente tem aí o chamado pudim de passas, né? Esse pudim de passas é a ideia de uma sobremesa,
Porém, se eu for trazer no Brasil, né, vamos abrasileirizar o negócio aí, né, o professor Cleito adora falar nas aulas dele que o pudim de passas, na verdade, para a gente, é o nosso brigadeiro de festa tradicional. Lembra? Gente, não vem com esses brigadeiros que você... Ah, o brigadeiro que faz no micro-ondas. Não vem com esses brigadeiros muito doidos aí, não. A gente tem o brigadeiro tradicional. Como é o tradicional? A bolinha com o granulado colado na bolinha. Tu já comeu algum brigadeiro? Olha, cuidado com a sua resposta aí. Tu já comeu algum brigadeiro quando você tira ele da forminha que venha todos os granulados grudados nesse brigadeiro? Cara, se você conseguiu fazer isso, parabéns, mas geralmente fica alguns granulados dentro da forminha. Esses granulados seriam os elétrons que estavam soltos, né? Não tão bem aderidos na superfície. E acaba que você consegue explicar a condução de corrente elétrica. O que seria a condução de corrente elétrica? Seria o fluxo de elétrons em torno aí na superfície dos átomos. Então você acaba fazendo a explicação aí do modelo de Thomson. Ele acaba explicando a corrente elétrica, que é um fluxo de elétron, né? E aí toda a mecânica que a gente vai desenvolver aí para a parte do eletromagnetismo. Beleza, então. Então, lembra-se, pudim de passas, né? Tem aí a imagem do Adilson Seco aí. O pudim de passas é um brigadeiro com os elétrons na superfície, ok? Então, tá aí, modelo atômico de Thomson. Tem diferença em relação ao modelo de Dalton? O modelo de Dalton era uma bola de bilhar, certo? Que explicaria aí a conservação de massa. Já o modelo de Thomson trabalha com a parte aí da carga, ou seja, os átomos passam a ser divisíveis e essa divisibilidade dos átomos faz com que eles se tornem nulos, ou seja, a quantidade de carga positiva igual à quantidade de carga negativa. Ah, professor, então chegamos no limite? Não, cara, não chegamos no limite. A ciência vai evoluindo, mas a gente pode colocar aí uma linha temporal. Dalton, 1803, Thomson, 1896. Pois é, pode ver aí, 93 anos entre a revolução de um modelo para o outro. Mas, se a gente for pensar, agora com a ciência, a eletricidade evoluindo, os equipamentos evoluindo, a gente vai ter mais novidades, né? Um trabalho que passava por trás de Thomson e também corria aí como embasamento para o próximo modelo, né? Vamos ver aí. É a experiência da dispersão de partículas alfas criadas dentro da radioatividade, né? Os trabalhos principalmente encaminhados aí por Marie Curie e por Rutherford. O próprio Thomson também entra nesses trabalhos aí, que seria ver que os átomos, por exemplo, o grande material da época é o urânio. Então, o átomo de urânio, ele passa a ser divisível. Então, consegue ver que o urânio quebra-se em partículas menores. E o estudo dessas partículas menores dentro de um campo magnético, de um campo elétrico, você vai ver que essas partículas se desviam, que essas partículas sofrem desvios de negativo e positivo, e tanto quanto a atração. Ou seja, a gente pode observar aí no slide que a partícula beta desvia para o campo negativo e a partícula alfa desvia para o campo positivo. Qual a conclusão que a gente pode ter em relação a isso? Que a partícula alfa tem carga positiva e a partícula beta tem carga negativa. Cara, se a beta tem carga negativa, será que a beta poderia ser um elétron? Poderia, só que esse elétron está surgindo da decomposição atômica, da decomposição de átomos. Então, do processo de radioatividade, da radiação que emite os núcleos que são instáveis, como o urânio, que foi o que deu start no trabalho, e os de polônio e rádio, que foram propostos aí por Marie Curie e que ganhou, né, ela ganhou aí o prêmio Nobel na química por conta da descrição desses novos elementos. Mas o importante para a gente já que a gente consegue selecionar uma partícula de massa considerável que dá para medir, que seria uma massa parecida com a do hélio, e que tem carga positiva,
O que aconteceria se nós jogássemos essa partícula quanto um anteparo? Aí vem o modelo de Rutherford. A teoria de Rutherford começa trabalhando com a radioatividade. Você vai ver aí, ó, tá ali, a caixinha de chumbo que vai conter a radiação. E aí, ao estudar essa radiação, ele vai passar essa radiação por vários feixes de chumbo, né, de lâminas finas de chumbo, para poder tentar afunilar a radiação. E é quando ele tenta fazer esse limite do feixe, fazer com que afunile muito, é que ele acaba percebendo que a partícula alfa consegue passar por esses feixes, né? Consegue passar pela lâmina. E aí, o que ele faz? Ele pega e faz uma fina camada de uma lâmina de ouro, e essa lâmina de ouro vai ser bombardeada com as partículas alfa. Só que para poder perceber essa partícula que não é visível ao olho nu, ele recobre em volta da lâmina de ouro com o sulfeto de zinco, né? Esse sulfeto de zinco é um anteparo móvel que vai acabar recobrindo a lâmina. Quando recobrir a lâmina, a gente vai ver que quando a partícula, a radiação alfa, né, bate nessa lâmina, acaba aparecendo pontos de brilho, um brilho verdinho. E aí ele pode perceber qual é o caminho que acontece da partícula quando projetada nessa lâmina, da partícula alfa quando projetada sobre a lâmina de ouro, ok? Então, nós vamos ver aí, né, o funcionamento desse experimento que Rutherford fez. Lógico, é uma animação, mas é importante para a gente ver, concluir aí como que a gente fez isso aí. Então vamos lá, Tiagão, solta o vídeo. Aí, o que eu projetei para vocês aqui na explicação é o que está acontecendo aí no experimento. Eu tenho a caixa de radiação que está projetando partículas. Essas partículas a gente não pode ver, só que o sulfeto de zinco acaba brilhando por trás ali, ó. Você pode ver que tem uma sequência de bombardeamentos, a qual as partículas não sofrem praticamente nenhum desvio na região central e aparecem algumas partículas que desviam um pouco. E se você observar, algumas brilham aqui, para o lado da parte da caixa, para o lado da parte da bomba de chumbo aí, certo? Então, como a gente pode explicar isso? Aí vem a parte posterior. Como ele imaginou a explicação desse experimento ali? Ele imaginou o seguinte: a lâmina de ouro tem uma massa delgada, só que ela tem grandes espaços vazios. Esses grandes espaços vazios faziam com que a maioria das partículas passassem direto. Ou seja, você bombardeia com um conjunto grande de partículas, só que essas partículas passam direto, porque tem espaço vazio aí nessa lâmina. As partículas sofreriam alguns desvios, né? Então, esse grande espaço vazio, a gente vê porque as partículas passaram direto. Já, a gente pode ver uma outra conclusão aí do experimento, é o seguinte, que a gente vê os desvios, né? Aí a gente vai seguindo aí, Tiagão. Maior parte dessa massa do átomo se encontra no centro. Ou seja, a partícula alfa, quando passa muito próximo dessa massa densa no centro, ela sofre um desvio. E também pode sofrer um retroceder, pode sofrer uma repulsão. Quando ela sofre essa repulsão, lembra que a gente viu na determinação da partícula alfa que ela tem carga positiva? Então, se ela sofre um desvio ou ela sofre uma repulsão, é porque esse núcleo, essa região central que está provocando esses desvios, tem carga positiva. Então, que a gente pode colocar mais uma conclusão aí do modelo? Existe uma região de espaço vazio, a qual nós vamos denominar de eletrosfera.
essas eletrosferas vão ser uma região rarefeita aonde vai encontrar-se os elétrons, ok? Já o núcleo é uma região de parte positiva, que aí com a decomposição atômica, e já os estudos que a gente tem aí dos raios catódicos e anódicos, comprova que o núcleo são feitos de prótons e uma partícula para manter os prótons unidos, que são os nêutrons. Então, nós temos que esse núcleo vai ser composto de prótons e nêutrons e uma região rarefeita, uma região que vai ter os elétrons em volta, que vai ser a eletrosfera. E aí acaba se criando para a gente um modelo planetário, né? O que é esse modelo planetário? O modelo planetário a gente tem órbitas concêntricas, onde os elétrons vão estar girando, e temos um núcleo, que vai ser composto aí pelos seus prótons e nêutrons. E a gente tem que observar aí que a continuidade aí, ó, se a gente olhar aí no slide, você vai ver que são 4, 5, 6 vermelhinhos, e você vai ter aí 7 vermelhinhos, e você vai ter aí 7 elétrons. Tem um vermelhinho escondido ali. Por quê? Não pode tirar a ideia de Thomson, que o átomo é eletricamente neutro, né? E os elétrons vão estar nessa região. Uma coisa que a gente colocou aqui, quando o Rutherford faz esse experimento, ele consegue prever que o núcleo é cerca de 2.000 vezes menor do que a eletrosfera. Ou seja, os elétrons estão numa região que é muito espaçada em relação ao núcleo. É como se você colocasse uma bolinha de golfe, né? Uma bolinha de golfe é um esporte muito de pouco acesso aí. Vamos colocar o ping-pong. Pronto, ping-pong é mais fácil. Todo mundo já viu uma bola de ping-pong. Colocar uma bolinha de ping-pong no centro do gramado de um estádio de futebol e o primeiro elétron só fosse aparecer na última cadeira da arquibancada superior. Se você já foi no estádio, você tem noção do que eu estou falando. Essa bolinha de golfe, de tênis não, gente, de ping-pong, tipo, praticamente, quem está na última cadeira não vai nem ver essa bolinha de ping-pong, ok? Então, a ideia é essa, é muito espaço vazio que ele chama de eletrosfera. Por que dá o nome de modelo planetário? Que é a forma que ele puxou para poder mostrar para a gente aí como funcionaria o átomo. E aí, o que a gente tem de ganho com esse modelo de Rutherford? A matéria, né? O estado sólido deixa de ser compactado, deixa de ser maciço, tem grandes espaços vazios, e que os elétrons não estão aderidos na superfície da massa, e sim na região comprovada, né, através de experimentos, comprovada que é a eletrosfera. Então, essa comprovação que deixa o átomo sendo o núcleo e a eletrosfera, então a eletrosfera vai ser responsável pelo volume da matéria e o núcleo vai ser responsável pela massa da matéria, né? A junção dos dois aí, você tem os átomos, né? Formados de prótons e nêutrons no núcleo e com os elétrons na eletrosfera. A descontinuidade da matéria vai mostrar para a gente aí a evolução do raio-x, a evolução da proposição de imagens, poder estudar mais afinco a matéria, ok? Então, assim, parece pequeno o passo que Rutherford deu em relação à matéria, mas é um passo gigantesco em relação o entendimento de como os átomos vão se unir, como os átomos vão se formar, ok? E aí, quando a gente, colocando na nossa linha temporal aí, a gente tem até agora o quê? Nós temos o modelo de Dalton, né, 1803, nós temos o modelo de Thomson, 1896, eu posso colocar aí na média de nossa linha temporal o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford está em torno aí de 1908 e o aluno de Rutherford vem estudando a seguir,
né? O que o aluno de Rutherford vai estudar a seguir, né? Niels Bohr. Niels Bohr, ele tem um conjunto de ideias que está sendo lançada, que é a de Max Planck, que a energia na matéria é contínua. Max Planck fez um experimento simples. Ele aqueceu uma barra de ferro, né? O aquecimento de uma barra de ferro, se você for aquecer uma barra de ferro, você vai ver que a energia dela vai subindo e conforme você aumenta a temperatura, vai aumentando a cor da barra. Só que chega um ponto que se a gente aceitasse essa ideia quanto maior a temperatura, maior a energia que ela emitia, ela teria que estar emitindo, teria que chegar a um ponto dela ficar cinza. Né? Por quê? Porque ela se tornaria-se um corpo negro, ela emitiria raio-x, radiação gama, aquela que não é visível aos olhos. Só que experimentalmente, quando a gente aquece o ferro, por exemplo, uma barra de ferro, ela fica aquele laranja intenso, sempre. Ou seja, mesmo que eu aqueça continuamente a matéria, chega um limite em que ela emite sempre uma mesma quantidade de energia. Mesmo que, então a temperatura dela dá uma estagnada, mesmo aumentando a temperatura, ela emite uma mesma energia que eu estou vendo. E aí Max Planck, dentro de toda a sua ideia, o que ele fez? Ele pegou e falou assim, a energia que nós temos é quantizada, ou seja, os corpos absorvem essa energia e emitem essa energia, mesmo em temperaturas adversas. Temperaturas maiores, ele sempre vai estar absorvendo e emitindo uma quantidade fixa de energia. Só que isso contraria aí, né, a física clássica, que é quanto maior a temperatura, maior a frequência que você vai estar emitindo. Já com a puxada de Max Planck para a energia quantizada, isso se torna possível. E um dos experimentos que a gente pode ver da possibilidade dessa energia ser mostrada, dessa energia ser emitida, né, seria o que Bohr fez. O que Bohr sugeriu, então? Então, em vez de eu trabalhar com uma lâmina, uma lâmina de ouro ou um filamento de tungstênio, eu vou trabalhar com um gás rarefeito, né? Igual a ampola, a velha ampola de Crooke, né? Tá ali a ampolinha de Crooke. Você pode ver que agora a gente está em 1910, a ampola de Crooke é de 1890, está usando o mesmo equipamento com novas observações, tá vendo? Então é isso que é importante a gente ver, que nos modelos eles podem evoluir com novas observações. A luz que vem da lâmpada aí, né, do gás de hidrogênio, faz passar ela aí sobre um prisma, né, para poder separar as componentes eletromagnéticas dela, e aí a gente vai observar que no anteparo vai aparecer um espectro de vermelho, um espectro de azul, um espectro de anil e um espectro de violeta, que acaba sendo um pouquinho contrário em relação ao espectro de contínuo, que seria o espectro que a gente tem aí se a gente usasse um filamento, se a gente usasse, por exemplo, um filamento de ferro, apareceria um espectro contínuo, tipo o arco-íris, que sofreria um degradê do vermelho até o violeta. Mas Niels Bohr fez com gás hidrogênio dentro da ampola. E o que ele está observando? Que existe um espectro descontínuo que surge de quando você passa os elétrons por dentro dessa eletrosfera. Então, se tem gás aqui, eu tenho átomo, e esse átomo tem um núcleo da eletrosfera. Então, e a gente já sabe que a corrente elétrica é uma descarga de elétron, que os raios que passam aqui dentro é um fluxo de elétrons, certo? E acaba dissipando uma quantidade de energia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que né, a garganta deu uma travadinha aqui agora. Que acaba, então, vamos lá. A gente sabe que os elétrons vão passar pelos átomos, certo? E esses elétrons vão acabar dissipando uma quantidade de energia, vão acabar fornecendo uma quantidade de energia para esses átomos. Esses átomos absorvem essa quantidade de energia e acabam emitindo. Em quais frequências? Nessa daí. Então, como explicar essa coloração? Como explicar essa luz? Você vai fornecer energia na eletrosfera, né? E esses átomos vão fazer o quê? Vão absorver essa energia que você está fornecendo,
E aí eles vão para uma camada, vão para uma região mais energética. Então, eles vão para uma região mais acelerada e vão ocupar outro nível de energia. Então, você acaba fornecendo energia para o átomo. E esse átomo vai devolver a energia para você. Quando? Quando ele voltar da região que ele foi excitada para a região mais interna. Então, quando ele volta para a região original, que ele absorveu essa energia, ao voltar para essa região, ele emite o fóton, ele emite a energia que ele absorveu. Esses dois processos que eu estou mostrando para você aí, ó, o processo de absolver, de receber energia, de sair de uma região menos energética para uma região mais energética e depois retornar, então ele retorna devolvendo a energia que ele absorveu. Então a gente vai conseguir explicar aí o espectro vermelho, o azul, o anil e o violeta. Só que olha só, entre o vermelho e o azul, a gente não tem o amarelo e o laranja? Entre o vermelho e o azul no espectro de energia, não apareceu, né? Engraçado, não apareceu no gás hidrogênio. Por que raios d'água não apareceu? É porque a energia é quantizada. Então, cada átomo vai conseguir transportar uma quantidade específica de energia. E essa quantidade específica de energia vai ser nesses saltos quânticos, nessas transições eletrônicas. Então, o que nós temos aqui é a chamada transição eletrônica. O átomo consegue carregar um certo nível de energia. Se ele não conseguir carregar, ele deixa essa energia passar. Então, aqui você está fornecendo todo tipo de energia. A que está sendo retida no átomo são esses espectros aí, né? Essas camadas de energia. Então, se a gente for mostrar o que Niels Bohr fez, né? Qual o modelo para o átomo de Niels Bohr, seria esse daí. O átomo formado por camadas. Como assim? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4 de energia. E quanto mais distante você fica do núcleo, mais você precisa receber energia. Então, a transição eletrônica seria... Aqui nós temos um exemplo que eu estou colocando para vocês de um átomo que estaria excitado. Ou seja, o elétron que está excitado e retorna para a primeira camada, emite o vermelho. O elétron que está excitado aí, numa outra camada, quando volta, emite uma outra frequência. Apesar dessa construção ter ficado aqui 1, 2, 3, 4, acaba que a frequência aí está ficando um pouquinho diferenciada. Mas a ideia é o seguinte, a camada 1 vermelho, a camada 2 laranja, a camada 3 amarelo, a camada 4 verde, a camada 5 azul, a camada 6 anil, a camada 7 violeta. Então, o átomo dividido em 7 camadas, que aí Bohr colocou KLMNOP, que 7 camadas, 7 níveis de energia fixo, que aí é o que ele constrói no modelo de átomo dele. Vamos lá. Os elétrons se movem ao redor do núcleo, num número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. Essas órbitas estacionárias são as camadas. Então, qual a diferença, então, que a gente tem do modelo de Rutherford por de Bohr? Rutherford descreve a existência da eletrosfera. Bohr coloca essa eletrosfera em níveis de energia estacionários, em nível de energia quantizado. E aí a gente tem também, movendo-se em uma órbita estacionária, os elétrons não emitem nem absorvem energia. Então, a energia é quantizada. Quando o elétron estiver num determinado nível de energia, ele se move nesse nível de energia sem ganhar e nem perder energia. Ele tem aquela energia quantizada. Se ele ganhar mais energia, ele vai para uma região mais energética. E ao perder energia, ele vem para uma região menos energética. Então, absorve energia, vai para a camada externa, emite energia, vai para a camada interna. Então, as camadas mais externas são mais energéticas e as camadas mais internas são menos energéticas. E, por fim aí, ao saltar de uma órbita estacionária para outra, ele absorve energia ou emite, né? Definida como quantum, que seria a energia que ele absorve ou emite
para fazer a transição eletrônica, a transição entre camadas. Lembrando que para sair de camadas mais internas para mais externas, você absorve energia, e para você sair das camadas mais externas para mais internas, você emite a energia. Interna para externa absorve, da externa para interna emite, ok? Só que para emitir você tem que absorver anteriormente. Esse modelo explica para a gente os fogos de artifício, ok? Um exemplo que a gente pode... Os fogos de artifício, as telas aí que envolvem a coloração. Então, a gente viu aí os 4 principais modelos, né? Dalton, Thompson, Rutherford e Bohr. É um grande prazer estar com vocês novamente, que você possa ter aprendido aí, né? Sobre a evolução dos átomos, né? Saímos de uma bolinha, de uma esfera, e agora a gente está com núcleo e eletrosfera com regiões definidas de energia, ok? Então, é um grande prazer mesmo a recepção de todos aí para poder ajudar. Tiagão hoje quebrou um galhão aí, fez um belo trabalho para a gente. Muito obrigado e fique aí com a TV Escola e a TV Justiça com a próxima aula que vai vir aí.